Bom dia, alunos do SESI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 8º ano, a disciplina é Redação. Nós vamos continuar o assunto da aula passada, que é artigo de opinião. Então, para isso, nós temos que lembrar algumas características do artigo de opinião novamente. O que nós temos em pauta, gente? Nós temos que falar que artigo de opinião é um texto em que você vai argumentar, que nem as dissertações. Ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão também. Mas a diferença é que no artigo de opinião você vai expor sua opinião de uma forma bem subjetiva. Você vai poder usar a primeira pessoa. Isso desde o início do texto até o final dele, ou só no início ou só no final. Então, você pode se incluir no texto. Bem diferente dos textos dissertativos, em que a gente sempre pede para vocês tentarem falar de uma forma muito impessoal, tentando não se incluir. Essa é a diferença do artigo de opinião e da dissertação. No artigo de opinião, você vai pegar um assunto, que pode ser uma matéria, que eu pedi para vocês fazerem um texto na aula passada, não foi? E vocês vão dar a opinião de vocês e discutir a respeito do tema. Então, hoje nós iremos novamente fazer uma resolução de exercícios. Então, vocês vão pegar o livro didático, vão pegar também o caderno de vocês, porque não vai ser apenas uma aula que vocês vão assistir. Vocês vão ter que trabalhar, fazer exercícios, certo? Então, pegue seu livro didático e abram na página 96 e nós iremos até a página 98. Então, o tema de hoje, do artigo de opinião que nós iremos ler e discutir é selfie ou autorretrato? Então, é um texto em que o autor vai discutir com vocês sobre qual é o certo falar aqui no Brasil. É o certo nós falarmos selfie ou autorretrato? Então, olha, só você ver o título, você já sabe que alguém vai expor a sua opinião a respeito do texto. Então, vamos iniciar. Qual é o termo correto? Selfie ou autorretrato? Alguns acusam a questão com mais um caso de estrangeirismo desnecessário, outros como exemplo das variações linguísticas. Olha só, ele já fala para vocês que tem dois pontos de vista aí. O primeiro dele é se selfie é uma questão de estrangeirismo desnecessário, ou você acha que é só uma variação linguística? Então, você vai ter que também dar sua opinião a respeito disso. É bom, bora ler e você já vai pensando o que você acha. Quem diria que por detrás do inofensivo ato de fazer uma selfie existe um problema de ordem linguística, não é verdade? Você mesmo talvez nem imaginasse que aquela sua mania de tirar fotografias de si mesmo poderia transformar-se em um assunto polêmico entre os linguistas. Eles estão sempre de olho nos falantes, mas saiba que a discussão é antiga. Não surgiu agora com a popularização da palavra selfie. Temos aí mais o elemento para a discussão sobre o emprego do estrangeirismo. Gente, o que é estrangeirismo? É você usar palavras que são de estrangeiros, né? Palavras que são da América do Norte, vocês usarem o que? Dos Estados Unidos, ou você usar do Japão, ou você usar palavras que são da França. Então, isso seria o estrangeirismo, você trazer para a língua portuguesa e aportuguesar, até às vezes, palavras que não são do nosso idioma de origem. Sim, temos aí o elemento para a discussão sobre o emprego do estrangeirismo. Afinal, você faz uma selfie ou um autorretrato? É inquestionável que a primeira opção é mais utilizada entre os falantes da língua portuguesa, muito embora ela seja uma palavra de origem inglesa. A palavra selfie é a abreviação do termo self-portrait, que significa, adivinhe você, autorretrato. Quer dizer, então, que fazer uma selfie é o mesmo que fazer um autorretrato. Quer dizer que não temos uma expressão equivalente na língua portuguesa para o estrangeirismo em questão. Sim, é a resposta para ambas as perguntas. Mas por que será que nós preterimos o vocabulário tupiniquim? Gente, preterimos é o contrário de preferir, é deixar de lado. Então, por que a gente deixa de lado o vocábulo tupiniquim? O que é tupiniquim, gente? É uma das línguas daqui que originou também a língua que a gente fala aqui no Brasil, né? O português. Bom, a resposta é fácil. O termo selfie popularizou-se quando o usuário da internet começou a fazer autorretratos e postá-los nas redes sociais. Essa é a finalidade de uma selfie, portanto, mais um produto da era digital. Era disso que a gente estava falando na aula passada, sobre o digital, lembra?
A mania começou quando a palavra assim abreviada apareceu na legenda de uma imagem publicada em um fórum australiano. A fotografia em questão mostrava o resultado de uma noite de bebidas entre amigos. Portanto, como ela surgiu na Austrália, cujo idioma oficial é o inglês, é normal que ela corresse pelo mundo com a grafia e a pronúncia da língua de origem, não é mesmo? A língua inglesa é considerada uma espécie de língua coringa na informática, e os termos em inglês, um dos idiomas mais falados no mundo, facilitam a comunicação e a difusão da informação. Isto é inegável. Dizer que vai fazer uma selfie em vez de dizer que vai fazer um autorretrato não quer dizer que você esteja fazendo apologia ao estrangeirismo, vício de linguagem que, conforme linguistas mais radicais e menos complacentes com o empréstimo linguístico, subjugaria o idioma nativo e implantaria uma revolução yankee no país. Acontece que a palavra selfie é indiscutivelmente mais simpática do que o nosso autorretrato. Olha aí a opinião do autor do texto, que além de formal demais para o gosto popular, recentemente passou por modificações para adequá-lo ao novo acordo ortográfico. Olha o que ele está falando, que o autorretrato ele parece ser mais formal e piorou porque agora ele passou pelo novo acordo ortográfico e ele mudou a escrita. Olha, autorretrato, antes era com hífen separado, auto, hífen, retrato. Agora, olha só, juntou e colocou o quê? 2 R's. A verdade é, antes de gritar para o mundo todo ouvir que o estrangeirismo são nocivos à nossa identidade cultural, lembre-se de considerar que a língua é um organismo vivo, vulnerável às variações linguísticas e a todo tipo de elemento inserido no idioma pelos falantes, que são os verdadeiros donos da língua portuguesa. É lógico que você não vai sair por aí distribuindo estrangeirismos em todas as frases que disser, mesmo porque uma das principais funções da língua é a comunicabilidade, ou seja, a propriedade de transmitir e compreender uma mensagem que seja inteligível. Preferir selfie a autorretrato não significa necessariamente que o vocábulo vai ser legitimado como parte do léxico oficial. A palavra circula principalmente na modalidade oral. E quem consegue controlar tudo o que os falantes dizem? Seria como lutar contra moinhos de vento, como tal Dom Quixote da língua, tal qual Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, que defendia o regresso do Tupi-Guarani. Opte pelo bom senso linguístico sempre. Então, olha só, gente. Aí, o autor do texto, que é quem, gente? Luana Castro. Ela está dando a opinião de vocês. Ela pegou um assunto que pode ser um pouco polêmico, que é a gente usar muito a língua estrangeira, trazer ela para a nossa língua e usar ela como... até substituir. Nós deixamos de falar palavras que são da nossa língua e usamos da língua de outro país, não é? Então, logo no início, quando você vê retrato, autorretrato ou selfie, você logo pensa, ela vai falar mal. Não, muito pelo contrário, ela está defendendo o uso de outras línguas inseridas na língua portuguesa. Olha, outra palavra que nós temos muito, que anda circulando muito no Brasil é a fake news. Por que fake news, ao invés de a gente falar o quê? Notícias falsas. Não, acho que a gente fala fake news, não é verdade? Então, conseguimos notar que nós estamos numa era digital em que nós utilizamos o tempo todo esses estrangeirismos. E ela está defendendo isso. A autora do texto está dizendo que aqui a palavra selfie é muito mais simpática, é muito mais jovial do que autorretrato, que para ela parece ser uma palavra muito formal e dificultou porque foi escrito agora de forma diferente. E talvez seja uma palavra que ela acha antiga, e selfie parece ser algo mais moderno, utilizado pelos usuários da internet. Então, ela usa um monte de argumentos e ela tenta te convencer e mostrar a opinião dela a respeito do que ela acha. E ela diz mais uma coisa, que ela não acha ruim, que não é nocivo para a língua portuguesa nós utilizarmos esses estrangeirismos, porque ela acredita que o português é uma língua viva e que vai sofrendo variações e mudanças de acordo com a necessidade do falante, certo? Então, vamos para as questões. A primeira delas é: qual é a opinião da autora com relação ao emprego da palavra selfie ou autorretrato? O que é que você acha? Qual é a opinião dela? Ela é defensora de que nós devemos usar como a palavra selfie, né?
Então, o que você acha? Que ela prefere a palavra self ou ela prefere a palavra autorretrato? Então, ela deixou muito claro, gente. Olha o que é um artigo de opinião. Ela deixou muito bem claro para vocês que ela gosta mais de self, que ela achou mais bonito, mais simpático, né? Que argumento ela utiliza para defender o seu ponto de vista? Acabei de falar para vocês. Ela diz que selfie é uma palavra muito mais simpática. Ela diz que autorretrato é muito formal. Ela diz que autorretrato mudou a escrita e ficou ainda mais difícil de se falar ou de se compreender. Então, ela usa vários argumentos para te convencer. Então, o que mais ela fala a respeito, gente? Ela fala que a língua inglesa é a língua que mais se fala no mundo. Ela diz que é por esse motivo e outros que ela defende que nós devemos falar self. Como você já deve ter estudado em história, Tupiniquim é um povo indígena brasileiro pertencente ao tronco tupi. Releia a seguinte frase do texto. Mas por que será que nós preterimos o vocabulário tupiniquim? O que essa palavra significa na frase? Gente, se você pudesse substituir, o que esse tupiniquim está dizendo aí, você substituiria por qual palavra? Então, olha só, nós substituiríamos, eu falei para vocês, tupiniquim é uma das línguas que nós temos aqui no Brasil, dos indígenas. Então, olha só, aí você poderia substituir pela palavra brasileiro. Mas por que nós preferimos o quê? Preterimos o vocábulo tupiniquim. Então, por que nós excluímos o vocábulo brasileiro e usamos o vocábulo o quê, gente? Americano. Por quê? Porque nós usamos um estrangeiro. Então, aí pode substituir tupiniquim por brasileiro. Qual é o vocábulo tupiniquim desprezado? O que ela está falando para vocês? Qual é a palavra aí brasileira que está sendo desprezada para ser colocado o outro? É o assunto do que a gente está falando. Qual é, gente? É a palavra autorretrato. É ela que está sendo desprezada para ser colocada outra no lugar dela, que é o self. No trecho, a língua inglesa é considerada uma espécie de língua coringa na informática. O que significa a expressão língua coringa ou língua coringa? As duas grafias são aceitas. Vamos lá. Gente, olha só. Eu, particularmente, não entendo nada de cartas, de baralho, enfim. Mas aqui, pelo contexto, nós conseguimos saber que essa língua, a língua coringa quer dizer o quê? É uma que você pode usar a qualquer momento, que ela vai servir para substituir qualquer uma outra carta. É como se ela fosse uma que servisse como chave para tudo, olha só. Ela tem múltiplas e diferentes funções, então é isso. Então, o que ela está mostrando para você? Que a língua inglesa ela tem muitas funções, que ela pode substituir muitas outras palavras da nossa língua. Pode substituir qualquer carta. Então, essa é a função do coringa na carta. Então, dizendo que língua coringa é uma língua que você pode substituir qualquer uma outra língua, é uma língua que tem várias funções, ok? Vamos adiante. Releia a frase a seguir. Os linguistas mais radicais e menos complacentes com o empréstimo linguístico. Gente, olha só. Aqui, se você notar, em todas essas questões, ele está pedindo muito para você encontrar sinônimos. O que significa essa palavra? Que palavra pode ser substituída aqui? Então, vocês têm que, mesmo se você não sabe o que significa uma palavra, pelo contexto, você tem que entender qual o conceito dela. Então, o que pode entender por empréstimos linguísticos? Olha só, os linguistas mais radicais e menos complacentes com os empréstimos linguísticos. O que é um empréstimo linguístico, gente? É o uso de palavras o quê? Estrangeiras, é o estrangeirinho, empréstimo linguístico. Então, você está emprestando uma palavra da língua que não é sua. Então, o empréstimo linguístico é o empréstimo de uma língua estrangeira, é o uso do estrangeirismo, certo? O que é o indivíduo complacente? O que você pode, olha só, você que sabe o que quer dizer complacente? Você nem precisa ir lá no dicionário procurar, gente, para entender. Pelo contexto, você sabe que é aquele que é o quê? Que deseja agradar, que é benevolente, que é mais amável, que vai aceitar. Então, o indivíduo mais complacente é aquele que aceita com mais facilidade. Então, ele está dizendo que os linguistas de hoje em dia eles são menos complacentes, ou seja, eles são mais radicais, eles não estão aceitando com facilidade esses empréstimos. O que significa a frase toda? Então, como é que você poderia explicar aí? Que os linguistas
não estão aceitando o quê? A variação linguística, o estrangeirismo, desculpa. Então, os linguistas eles não estão aceitando o emprego de palavras estrangeiras na nossa língua. É isso que ele está dizendo. Como você acha que esses linguistas preferem selfie ou autorretrato? Está na cara, né? Pelo que ela está dizendo, a gente consegue entender que eles preferem o quê? Autorretrato. Eles acreditam que nós temos que dar valor à nossa língua, toda aquela história. Então, os linguistas, gente, eles aceitam a nossa língua, eles querem que você dê valor na nossa língua, que você aceite as várias formas de variações linguísticas, mas dentro do quê? Da nossa língua portuguesa. Nós temos uma língua rica e, por isso, ele acredita que você não tem necessidade de buscar palavras que estão lá no americano, lá nos Estados Unidos, para trazer para a nossa língua. Vocês concordam ou vocês discordam? Então, bora. Sexta questão. A autora do texto emprega outro estrangeirismo, identifique e pesquise seu significado. Depois acrescente essa palavra ao glossário da língua inglesa. Vocês estão fazendo. Então, olha só. Eu consegui detectar que é a palavra Yankee. Vocês conseguiram ver essa palavra? Deixa eu achar aqui no meu texto. Yankee, entendi. Está na terceira coluna, no segundo parágrafo. Lá no finalzinho quase do segundo parágrafo, ele fala: o idioma nativo implantaria uma revolução Yankee no país. Olha o que ele está dizendo para você. Que nós usamos tanto uma língua estrangeira que como se a gente não quisesse mais a nossa e fôssemos fazer uma revolução Yankee. O que quer dizer uma revolução Yankee, gente? Quer dizer uma revolução americana. É como se fossem sinônimos, tá? Palavras que têm o mesmo significado. Então, a palavra que ele está querendo que você coloque aí na sexta é Yankee, e você vai dizer que significa o mesmo que um americano, certo? Então, sétima. Você concorda que a palavra autorretrato é muito formal e não é do gosto popular? Então, essa daí é pessoal sua, gente. Você que vai dizer o que você acha. Ele já começa falando, você concorda? Então, você vai dizer o que você acha. Se você acha muito formal, ou se você prefere falar selfie ao invés de autorretrato. Oitava. A palavra autorretrato recentemente passou por modificações para adequá-la no novo acordo ortográfico. Que modificação sofreu essa palavra? Se não souber, faça uma pesquisa para descobrir. Então, olha só, gente. Em 2006, acredito, já tinha o novo acordo ortográfico, só que ele não era obrigatório ainda. Mas ele já foi implantado e é obrigatório. As várias mudanças que ocorreram, a gente tem que já seguir e fazer essas mudanças. Então, uma delas é na palavra autorretrato. Então, palavras que eram compostas, formadas por duas palavras, elas sofreram algumas modificações, várias delas. Por exemplo, aí a palavra autorretrato, escrevia auto-retrato. Modificou, juntou, então, palavras que tem a palavra auto antes, você vai o quê? Duplicar aí, olha, se é com consoante, autorretrato. Então, ficou 2 R's e saiu o hífen. Foi o que aconteceu. A mesma coisa aconteceu com antissocial, lembra? Que ficou com 2 S's também. Então, várias outras palavras. Então, você vai dizer que com o novo acordo ortográfico, a palavra autorretrato, ela era separada com hífen. Então, saiu o hífen e duplicou o R. É isso que você vai dizer aí na oitava questão. Nona. Você empregaria a palavra autorretrato no lugar de selfie? Justifique sua resposta. Então, isso daí novamente é pessoal. Você usa a palavra selfie ou você usa autorretrato? Eu acho estranho porque a ideia de autorretrato a gente sempre levou para o lado de imagem, de desenho. Não sei vocês, mas eu, pelo menos, eu sempre vi assim. Autorretrato é como se você fizesse o seu próprio desenho. Eu nunca vi da forma de que você tem que... Ai, desculpa. Então, continuando. É como se você pegasse a palavra autorretrato e fosse apenas fazer imagens. A gente estudou isso muito, acho que em redação e em outro momento, em que autorretrato é você sentar e fazer uma tela de si mesmo. Nunca olhei pelo lado de, você batendo uma foto de si mesmo. Então, essa nona continua sendo pessoal, você que vai dizer. Se você empregaria a palavra autorretrato no lugar de selfie, por que você faria isso?
Já que a gente fala tanto self, talvez vocês já até conheçam só como self, mas está perguntando se você faria essa mudança, se você colocaria autorretrato no lugar de self. 10ª e última. Reúna-se em pequenos grupos e discuta a seguinte frase do texto. Essa daí não dá para vocês fazerem, vocês vão fazer sozinho. Os falantes são os verdadeiros donos da língua? Então, olha só, gente. Como eu falei para vocês, a língua portuguesa, ou como outras várias línguas, é uma língua viva. Ela vive sofrendo modificações e a autora do texto fala disso. Fala que a língua é viva e quem é que faz a língua? Somos nós. Então, nós somos os donos, nós falamos a língua, então ela é nossa. Mas o que você acha? Que nós falamos como nós queremos? Ou você acha que tem que respeitar alguma coisa, respeitar as normas, a grafia? O que você acha? Então, aí você novamente vai dar a opinião de vocês a respeito disso, certo, gente? Até mais. Tchau.